Meu nome é Lucas e Lucas, seja muito bem-vindo ao vídeo que eu falo sobre como foi a minha experiência publicando pela editora Novo Século no Brasil. Tem muita gente que nem sabe, mas eu publiquei esse livro aqui que se chama Crônicas dos Três Deuses Nova Rajux pela editora Novo Século. Olha aqui o logo deles atrás, pelo selo Talentos da Literatura Brasileira. Para quem não sabe, a Novo Século ela tem uma paradinha que é um chamariz na editora, que eles têm alguns livros tradicionais, tipo algumas HQs da Marvel, alguns livros de romance e outras coisas assim. E a proposta deles é, caso você consiga vender os seus livros, você se torna tradicional. Eles podem te fazer uma proposta tradicional. Lembra muito uma outra editora aí, mas eu falo sobre ela em outro vídeo. A Novo Século, o nosso processo de contato foi bem simples. Quando eu entrei nesse mercado, eu não sabia nada, era tudo mato. Em 2016 eu publiquei o Corvo Negro, e depois de eu publicar o Corvo Negro, eu não tinha nenhuma ideia de como eu ia fazer para vender os meus livros, para publicar os meus livros. E foi no começo de 2017, em janeiro, para ser mais exato, que as coisas começaram a mudar. Primeiro eu descobri os zigs literários, a galera começou a me mandar muito convite de parceria. Descobriram que eu existia, começaram a me mandar 1 milhão de convites de parceria. Depois dos zigs literários, eu acabei descobrindo algumas listas que mostravam como as editoras estavam aceitando o original. E uma dessas editoras era a Novo Século. Então eu pensei, vou mandar meu original para eles, vai que eles gostam e vai que eles publicam o meu livro novo. Esse livro novo era nada mais nada menos que o Nova Rajux, que é um livro que eu gosto muito. É um livro que eu escrevi para ser lido por pessoas um pouco mais novas do que o Corvo Negro, porque o Corvo Negro tem cena de sexo, tem muita violência, ele é um livro bem dark, e o Nova Rajux, não que ele seja amenizado, mas essas coisas simplesmente não acontecem. Então não é como se você tivesse uma tarja na frente das coisas. Tem violência, sim, tem ação, né, na medida, e ela não é cortada por conta da idade, porque não é um livro para menores de 12 anos, é um livro para um adolescente e adulto, que funciona muito bem para isso. Só que ele não teve chances de ter romances, ele é literalmente um livro de aventura, e por ele ser um livro de aventura que ele é tão especial para mim. E esse livro esgotou muito rápido, então eu sei que foi uma má ideia publicar pelo Novo Século por conta disso, porque o enredo comigo, ele estava rodando, as pessoas estavam comprando, eu esgotei o livro em questão de 2, 3 meses que eu lancei, e aí a Novo Século tem todos os outros exemplares. Quando eu mandei meu original para eles me responderam até que meio rápido, dizendo que eles tinham uma proposta para mim, e essa proposta era de uns 14 mil, por aí, 14 mil para fazer 1.500 exemplares e eu ficar com 500. Ou eu podia pagar 16 mil e alguma coisa para ficar com 1.000 exemplares, eles iam ficar só com 500. Óbvio que essas duas propostas, elas servem para te convencer a fechar pela proposta de 16 mil. Afinal de contas, né, só 2 mil de diferença eu vou receber o dobro de exemplares. É uma forma de você convencer as pessoas a gastarem mais dinheiro com você. É uma forma de elas abdicarem mais de dinheiro para te favorecer. O que acontece é que eu fiquei com os 500 exemplares porque eu tinha um projeto e além do projeto eu tinha uma verba desse projeto. Então eu tinha que fazer palestras, eu tinha todo um mote e eu sinceramente não imaginei que eu ia conseguir vender os meus livros tão rápido assim. Então eu botei na mão do editor e falei, pensei comigo mesmo, essa editora tem umas famas, eu já sei que não dá pra esperar tanta coisa assim dela, mas vamos deixar os livros com eles, porque eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir vender esses livros de forma direta e pelo menos esses 1.000 exemplares vão estar em livrarias. Então, se eu conseguir fazer uma divulgação pessoal legal, as pessoas vão encontrar os livros nas livrarias, vão comprar, e aí tudo bem, esse estoque vai acontecer. Mas vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fechei esse contrato pensando em virar tradicional da Novo Século. Nunca. Nunca foi uma opção, porque eu sei que vender 1.500 livros em um ano não era o meu nível. Então eu não entrei na editora com esse pensamento. Eu entrei porque eu queria uma facilidade na distribuição. Eu achei que eu não ia ter tempo e nem capacidade de vender aquele monte de livro naquele ano, porque eu tinha também o Corvo Negro lançado. E para quem não sabe, 2017 foi o ano em que eu vendi muito Corvo Negro. 2018 também foi legal, 2019 agora foi um ano de experiências diferentes, 2020 vai ser um ano novo. Mas 2017 foi quando eu conheci os zigs, eu fechei mais de 130 parcerias. O meu Instagram chegou em 9 mil seguidores, ele começou o ano com 400 seguidores. Então, velho, foi um ano muito intenso, foi um ano muito bom. Só que foi um ano com pouco Nova Rajux, foi muito Corvo Negro. Então eu tava certo nesse sentido. Eu tinha que dar foco no Corvo, e eu dei foco no Corvo, porque eu não precisava dar foco no Nova Rajux.
Mas isso não tira o fato de que a editora não tem respeito nenhum pelo meu trabalho. Depois que eu fechei o contrato com a Novo Século, eu tinha quase todo o dinheiro para pagar que veio do prêmio. Eu vou mostrar para vocês os logos, ó, que é do Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves. Sabe aquele prêmio que o Eduardo Spor ganhou e ele conseguiu imprimir 100 exemplares? Eu acho que foi isso. Então, o prêmio que eu ganhei é parecido com isso. Só que em vez de eles darem dinheiro para você ou darem os exemplares para você, eles te dão o dinheiro e pedem para você comprovar que gastou direitinho. Então eu pude imprimir 1000 exemplares. Com a proposta da Novo Século, eu paguei uns R$1.000, R$2.000 do meu bolso para imprimir 1.500, só que só 500 ficaram comigo. Então é por isso que eu topei, porque eu tinha o dinheiro do prêmio para investir nesse projeto. Se fosse o meu dinheiro, velho, se fosse para eu pagar 14 mil para uma editora ficar com mais livro que eu nunca ia pagar, porque não faria sentido. Mas no fundinho eu tinha uma esperança de que os meus livros estando nas livrarias no Brasil inteiro, que era a proposta deles, eu ia conseguir uma visibilidade melhor e com a minha divulgação e tendo os livros nas livrarias, as pessoas iam realmente me ler. Essa era a minha esperança, no fundo era essa a minha esperança. Depois que eu fechei o contrato com eles, eu enviei o original pra eles, eles revisaram e mandaram de volta. Velho, eu mandei 2 originais pra eles. Quando eu solicitei o orçamento, né, quando eu fiz o primeiro contato, e depois quando a gente ia pra revisão. Eu mandei um original revisado por mim, atualizado. E eles revisaram o primeiro original, aquele que estava cheio de incoerência, cheio de erro, que eu ainda não tinha mexido. Eu respondi para eles falando, ó, esse arquivo aqui é o arquivo errado, vocês revisaram o arquivo errado, olha aqui o certo. E na resposta me disseram que eles tinham uma forma fácil e rápida de resolver essa situação, fazendo uma comparação, e que era tudo certo, o arquivo ia ficar bom. Eu não culpo eles por isso, tá? Eu não acho um erro deles grande ter feito essa correção errada, porque eles consertaram. Hoje eu tenho uma editora, que é a Editora Flive, que é bem diferente do conceito da Novo Século. É uma editora, literalmente, que é uma opção para os meus amigos que são escritores e para as pessoas que querem entrar no mercado com uma editoria legal, mas querem ter controle total sobre os seus livros. É totalmente diferente, não é nada a ver. Mas eu compreendo que a gente trabalha com pessoas, e às vezes as pessoas falham, às vezes as pessoas fazem cagada, mas o importante é que a empresa por trás das pessoas, ela assuma a cagada e ela conserte a cagada. Se consertou a cagada pra mim, você tá perdoado. Só não fica me enrolando. Se consertar a cagada na 4ª vez, aí também não adianta consertar. O que já aconteceu comigo com gráficas, mas eu falo sobre isso em outro dia. Depois da revisão ser consertada, era a hora da diagramação. Só que, gente, eu nunca recebi a diagramação desse livro. Eu cheguei em casa um dia de repente e minha mãe falou, teus livros chegaram. E no meu quarto tinha uma penca de caixa de livro, todos já diagramados, impressos com a revisão final que eu não tinha passado por mim. Enfim, o livro não passou por mim, ele simplesmente chegou na minha casa. Chegou os livros, chegou o banner e o lançamento foi marcado em Caxias do Sul, na Saraiva. Eu moro em Bento Gonçalves, o lançamento foi marcado em Caxias, na Saraiva, porque eles queriam fazer uma rede de livrarias grande. O lançamento em Bento foi interessante, até que teve uma galera, eu vendi alguns exemplares. Foi bacana, eu ganhei meu dinheiro de volta naquele dia. Aquele que eu investi na editora, na Novo Século, que eu tirei do meu bolso, naquele dia eu já ganhei de volta aquele dinheiro. Mas lembrando que eu botei só uns 1.000, 2.000 e o restante foi do prêmio. E lá em Caxias, cara, eu fiz divulgação, eu entrei em contato com a mídia, enfim, eu fiz um fuzuê todo e eu não tive muita gente, não. Mas eu também não tive pouca, porque eu tinha alguns colegas de faculdade que foram, então, sei lá, umas 15 pessoas foram no lançamento. E, gente, para um lançamento aqui onde eu moro, nessa região aqui, que você não tem muitos amigos escritores e eu ainda não tinha seguidores como eu tenho hoje, é bastante. Então pra mim foi bacana, foi um lançamento em Caxias, numa livraria grande, só que aí rolou a segunda coisa esquisita. A editora tinha me dito por e-mail que os exemplares que não fossem vendidos lá na Saraiva, eu podia levar pra casa e podia vender e era um bônus. E eu fiquei bem feliz com isso, porque eu ia ter mais exemplares pra vender. Fiquei contente. Só que aí quando eu pedi pra Saraiva me liberar os exemplares, eles me disseram que não, que na verdade a editora falou que os exemplares que sobrassem era pra ficar com eles. Gente, eu não sou de briga, eu não sou barraqueiro, eu só quero que os meus livros sejam lidos. E vocês sabem que pra eu continuar sendo lido eu tenho que vender livro. Então sim, eu tô aí na batalha pra vender livro. Eu quero muito que as pessoas leiam o que eu escrevo, pra eu saber se realmente elas gostam disso e que eu continuar escrevendo. Então eu olhei pra cara da mulher da Saraiva e pensei, ela tem uns 60 e poucos livros.
aí com ela. E ela vai ter que vender esse negócio, cara. Ela vai ter que fazer pilha de livro, ela vai ter que botar na vitrine, ela vai ter que botar na estante, porque ela tem um monte de livro para vender. Então eu pensei nisso e deixei com eles. Isso não foi um problema, realmente lá na Saraiva venderam os livros. Eu não ganhei nem um centavo com isso, né, mas venderam os livros. Então em Caxias eu tenho vários Nova Rejux espalhados. Enfim, a editora me falou uma coisa e na real aconteceu outra. E aí começa a loucura. Eu entrei em contato com eles para pedir sobre o e-book, né, para ver se tinha alguma versão em e-book disponível, alguma coisa que eu pudesse acessar, algum link que eu pudesse mandar de amostra para as pessoas, e não tinha nada. Mas o meu livro estava disponível em lojas virtuais online. Começou a acontecer o seguinte: as pessoas não encontravam os meus livros nas livrarias físicas. O pessoal que me seguia perguntava onde é que encontrava o meu livro, eu falava, cara, na Saraiva, na Cultura tem, na tua cidade tem essa livraria? Eu falava, tem. Eu fui lá e perguntei, não tem teu livro. E aí eu comecei a perceber que a distribuição, que foi o único motivo que me fez fechar com eles, na verdade não era bem assim. E que na True da True eu não tinha os meus livros em todas as livrarias do Brasil, nem perto de ter em todas as livrarias da rede que eles tinham me proposto. Infelizmente, gente, em contrato nunca vai ter uma cláusula dizendo que a editora vai colocar o teu livro em todas as livrarias, ou em quase todas, ou em uma porcentagem delas. Eles me pediram qual região eu era mais forte, eu falei que eu acreditava ser mais forte na região sul, em São Paulo, isso baseado nos meus seguidores, né, do Instagram, e eles provavelmente colocaram alguns livros nesses lugares, mas na minha opinião, eles não têm livro físico mais disponível em livraria. Eles devem ter todos esses livros da Talentos em versões digitais da Amazon, da Saraiva, da Cultura, se é que existe ainda a Cultura, né, online, mas na minha opinião, os livros da galera que publica na Novo Século devem estar disponíveis só nesses lugares, porque eu nunca mais vi um livro da Novo Século em nenhuma livraria que eu vou. E aí o que acontece? Aqui na minha cidade não tem Saraiva, não tem Cultura, não tem nenhuma dessas grandes redes de livraria. Eu moro em Bento Gonçalves, que é uma cidade na Serra que é mega turística, mega linda, só que o investimento aqui é meio estranho. A galera parece que não consome nada, então qualquer loja que tu abre, qualquer rede que você abre vai à falência muito rápido. Só que tem uma livraria aqui que se chama Don Quixote, que é da Eunice e do Beto, que são dois anjos maravilhosos, e eles foram atrás de comprar o meu livro da editora. E a editora literalmente vendeu os livros para eles. Não fizeram consignação, não fizeram nenhum processo de venda que é comum em livraria. Eles literalmente venderam. Eles falaram, você quer? Eu vendo para vocês os livros e vocês revendem aí. Então, para o meu livro estar em Bento Gonçalves, a livraria Don Quixote ela teve que comprar os livros da editora para conseguir colocar disponível. Que eu acho um absurdo. Na minha cidade, a única livraria que conseguiu ter o livro, porque eles se esforçaram muito para isso, e por isso eu sou muito grato, teve que comprar todos os exemplares que eles já venderam até hoje. Cara, isso é muito absurdo. Depois disso, gente, eu tentei entrar em contato com eles para saber sobre balanço, para saber sobre quantos livros tinham sido vendidos, enfim, para saber como é que o meu livro estava indo, e eu nunca mais tive uma resposta. A editora nunca mais me mandou um e-mail sequer. Eles me conseguiram um espaço na Bienal, só que eu não fui porque eu tinha que pagar hospedagem, eu tinha que pagar voo, eu tinha que pagar tudo. É esperado, mas não importa você ter um espaço na Bienal para você tá lá e assinar os livros, se você tem que gastar 3, 4 mil para ir até lá. E os livros que você vai vender não são teus, são da editora. Como é que você ganha dinheiro numa banca de uma editora se todos os livros que forem vendidos dão lucro só para ela e você que custeou toda a tua viagem? Eu moro no Rio Grande do Sul, velho, e era no Rio. Então pensa, eu ia gastar uma grana preta para ir até lá e eu não ia ganhar nenhum centavo, literalmente, porque os livros não eram meus, eram da editora. Então a minha experiência com o Novo Século, ela foi descrita aqui para vocês. Em resumo, não é uma experiência bacana. A editora, depois que publica o seu livro, ela nunca mais me deu nenhuma satisfação. Os meus livros não estavam nas livrarias que eles disseram pra mim que estaria, e até hoje eu não faço ideia de quantos leitores eu tenho de Nova Rejux. O que eu sei é que os meus exemplares, os meus 500, eu esgotei em 3 meses, e esses exemplares me provaram que eu deveria ter ficado com os 1.500 livros, e não devia ter dado pra eles. Pena que na época eu não tinha minha cabeça, eu não sabia as coisas que eu sei hoje, não tinha os contatos que eu tenho hoje, e não sabia que o preço que eu paguei pra eles fazerem 1.500 exemplares é um preço que pagou toda a editoria, pagou toda a impressão e distribuição, e eles ainda tiveram um lucro em cima disso. Então a editora não investiu nem um centavo em mim, e eu acabei perdendo 1.000 exemplares. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você que está curioso sobre essa editora ou sobre formas de publicação semelhantes, assista o meu vídeo e tire as suas próprias conclusões. Eu falei, na minha opinião, não foi legal, não foi uma experiência bacana,
Mas é claro, se você tiver interesse em publicar dessa forma, o livro é teu, não tem nada a ver comigo. É claro que tem um prazo ali nesse contrato, onde a editora ela detém os direitos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e um comentário, porque isso ajuda que esse vídeo chegue em mais pessoas. Se inscreve no meu canal do YouTube e segue o meu @ do Instagram, que me ajuda muito. Nos dois é Lucas 2 vezes, Lucas De Luca, é bem fácil de encontrar. Eu pretendo trazer mais vídeos falando aqui sobre como é publicar em editoras, como são os contratos das editoras. Então, se você quer que eu fale sobre alguma editora, você está pesquisando sobre alguma editora, está querendo publicar o teu livro, coloca aí nos comentários que editora você quer que eu traga aqui, que eu vou atrás da editora para saber como que ela faz, atrás de autores que passaram por ela para saber quais são os perrengues que eles passaram, e eu vou trazer tudo aqui para vocês mastigadinho, bonitinho. Até a semana que vem, espero encontrar vocês nos meus stories, nos eventos e também dedicar um livro para você ainda esse ano. Um beijo!